Boa noite a todos. Prazer ter vocês por aqui. Mais um diálogo aberto, começando o nosso bate-papo, mais uma semana iniciando, com prazer enorme de estar aqui ampliando esse nosso debate, ampliando a nossa reflexão sobre vários assuntos em várias direções. E hoje especialmente nós vamos estar falando de arte de psicoterapia. Vou estar batendo um papo com a psicóloga Dariele Castellucci, e ela já entrou por aqui. Eu estou aguardando um tempinho para as pessoas entrarem, mas eu já vou trazer a Dari aqui para começarmos já. Ansiosos, querendo esse encontro. Já estou trazendo a Dari. Olá, querida! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo certo, você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Deu uma falhadinha no início da internet, mas estou te ouvindo bem. Já está me ouvindo bem por aí? Tô ouvindo. Uhum. Legal. O público, deixa eu perguntar para o pessoal se está todo mundo me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Todos, por favor, bota uma mãozinha assim, dando um ok. E aqueles que quiserem convidar os amigos, aproveitem também para encaminhar aí pela gaivotinha. Acho que é importante para a gente poder, enfim, trazer o máximo de pessoas para esse nosso bate-papo, que vai ser muito legal, vai ser muito estimulante, tenho certeza. Fã-clube do Thiago Martins, meu amigo, meu irmão lá de Teresina, sempre acompanhando. Um beijo, meninas. Prazer ter vocês aqui. O pessoal vai chegando, Dari. Eu acho que a gente já pode ir começando o nosso bate-papo. Acho que a gente já pode ir aqui desenvolvendo o nosso diálogo. É um prazer imenso te receber aqui hoje. Para aqueles que já estão nos acompanhando, eu quero falar um pouquinho da Dari antes dela também falar um pouco do trabalho e da trajetória dela. Dariele Castellucci ou Castellucci? Qual a melhor pronúncia? Olha, Qual os a dois pronúncia certa? jeitos, né? O bem italiano é Castellucci, mas brasileiro a gente fala Castellucci mesmo. Eu falo Castellucci. E hoje eu estou aqui com a Dariele Castellucci, psicóloga, direto de Ribeirão Preto, uma jovem promissora que tem um trabalho tão lindo que eu fiquei tão encantado em poder conhecer. Né? Tem um projeto chamado Dona Terapia. Dariele também é consultora de psicologia de diversas redes de comunicação lá em Ribeirão Preto. Né? Eu estou falando do Rio de Janeiro, Dari está lá em Ribeirão Preto. E, enfim, hoje nós vamos falar sobre arte e psicoterapia. Muito boa noite, muito bem-vinda, Dari. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Boa noite, prazer é todo meu, Marcos. A gente abriu um espaço para falar da união, na verdade, né, de duas coisas que nos unem, que é a arte e a psicologia. Acho que cada um de nós perpassa um pouco pelo universo do outro, cada um com sua singularidade, claro. E é isso, gente. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e não vejo a psicologia descolada da arte também. Então, esse foi uma intersecção entre mim e o Marcos nas nossas conversas aqui virtuais e que culminou nesse encontro hoje para a gente abrir esse espaço de reflexão num dia tão simbólico para nós da psicologia, que é o dia 18 de maio, que marca o dia da nossa luta antimanicomial. E o marco dessa luta é justamente recorrer à arte, né? Que lindo, Dari, que lindo. Quando você me falou que trabalha com a arte dentro das suas sessões de terapia, eu fiquei muito curioso nas nossas conversas em off. Eu não quis te perguntar muito, porque eu quis fazer essa pergunta aqui ao vivo, no ar, para dividir com o público. Queria que você falasse um pouco de que forma você trabalha com a arte e que referências artísticas você costuma trazer para dentro das suas sessões de terapia e de que forma os pacientes lidam com isso, porque eu acredito que seja uma novidade para eles. Né? Sim. Eu vou começar, na verdade, a minha fala falando um pouco sobre mim antes mesmo da minha atuação no consultório. Desde a da escola, Marcos, eu ouvi uma frase de uma professora de literatura, claro, que eu era apaixonada por ela, porque eu via ela desempenhar o papel dela como professora com tanta paixão, e ela dizia a seguinte frase do Fernando Pessoa pra gente: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive.
Essa frase, para mim, ela representa quem eu quero ser no mundo, quem eu sou, principalmente enquanto psicóloga. Então, a arte, ela sempre pulsou, principalmente a literatura para mim, e eu gosto muito de levar isso para o contexto do consultório, porque eu acho que é uma via de conexão com o outro. Então, é uma possibilidade de auxiliar os meus pacientes a entrar em contato com eles mesmos, de aproximar, às vezes, em algo tão cotidiano, da música que eles escutam na rádio, indo para o trabalho, e eles nunca pararam para pensar o quanto aquela música pode ter relação com o que eles vivem. Então, eu gosto muito de fazer isso. Esse ser inteiro no que eu faço é justamente, eu não deixo a capa de psicóloga na porta do consultório. Mas é cada música que eu escuto, ou poema que eu vejo, alguma coisa interessante que passa pela internet, eu penso quanto aquilo pode ser usado na minha prática. Então, eu sempre separo e falo, nossa, isso eu posso levar para o consultório, eu posso falar sobre determinado tema, em alguma vivência que eu vá fazer. E os pacientes recebem isso muito bem, né? É abrir um espaço singular para o outro ser. Então, ser na sua maneira mais genuína. Os pacientes recebem muito bem, às vezes, quando eu chego com uma sugestão, eles me cobram, porque às vezes eu não lembro na íntegra, eles me cobram, olha, me manda depois, hein, o que você ficou de me mandar para eu pensar e tal, os poemas, porque acaba sendo uma referência muito importante de conexão com eles mesmos, né? Sim, sim. E como é que é essa resposta deles, né? Eu acredito que para eles deva ser um tanto quanto, num primeiro momento, estranho, né? Porque aqueles que já, de repente, fizeram processos terapêuticos e vêm, às vezes, de outros trabalhos com outros profissionais, têm referências que sejam referências que são convencionais ali, né? Que muitas vezes não vêm a ousar, né? Trazendo elementos novos para esse processo terapêutico. Como é que é esse retorno deles? Como é que eles te respondem diante dessa percepção depois que há esses primeiros encontros e eles começam a desenvolver um processo com você de terapia? Olha, eu costumo brincar, né, que no processo de psicoterapia, igual no Tinder, a gente tem que dar match, né? Tem que combinar com o outro. Que independente da nossa posição teórica, aquele encontro tem que ser possível. Aquela conexão da gente falar no senso comum que o santo bateu entre o paciente e o terapeuta, de acolher quem é a minha pessoa real. Então, eu comecei a falar sobre esse poema do Fernando Pessoa porque eu sou inteira ali. Então, eu levar essa arte é uma maneira de me conectar com ele. E a resposta, quem fica comigo na terapia, é muito boa. É uma conexão profunda no sentido de não comigo, mas com ele mesmo. De se permitir se olhar também com poesia. Encontrar beleza, uma questão muito latente, né, Marcos? É a questão com o corpo. Principalmente nós mulheres. Essa pressão estética que a gente sofre para determinados padrões e cuidar do corpo com beleza e poesia, a gente também perpassa pela arte e lançar a mão disso. Então, a resposta deles é muito boa. Talvez até se sintam impressionados de ser um espaço ali possível de, às vezes, eu perguntar o que você tem ouvido de música, né? Porque aquilo que a gente está escutando também fala muito do momento que a gente está vivendo. Então, causa uma certa surpresa, mas também uma conexão muito importante, que eu acho que só a arte, né, na sua intuição e na sua singularidade, permite a gente se conectar com o outro, né? Sim, você falou que você leva música clássica para os seus processos, né? É essa a característica musical que você prioritariamente escolhe? Na verdade, não necessariamente música clássica. Às vezes eu perpasso um pouco pelo campo do paciente, vejo que tem mais conexão. Às vezes pode ser até um sertanejo, né? Mas tem muitas músicas possíveis que eu posso levar para a sessão. Mas geralmente ali, puxando um pouco a sardinha para o meu gosto, é um pouco de MPB também, algumas letras que eu acho que tem muito para a gente discutir. Um exemplo. Eu gosto muito de fazer uma análise da música Estranha Loucura, que é interpretada pela Alcione, que ela relata de uma maneira muito poética e bonita a relação abusiva que uma mulher vive, né? Essa estranha loucura de descobrir que o melhor é você. Então, ela busca ali entender que ela é culpada pela violência que ela sofre. Isso, quantas mulheres passam por esse processo? E é importante a gente desconstruir esse cenário da relação abusiva, que é um público que eu cuido bastante, não só no consultório,
mas é algumas vivências que eu passo em alguns lugares falando sobre violência doméstica. E é um ponto importantíssimo. E a música acessa, essa mulher se reconhece naquela ali da letra, que tenta justificar a agressão do outro em si. Então, isso para mim é muito importante. Legal. Você está me vendo bem aí, Dari? Tô, você tá me Tá tudo bem para vendo? você? Tá. Não, porque Uhum. tá dando uma falhazinha. Deixa eu deu uma travadinha, mas está voltando. Agora está melhor. Tá me vendo bem? Tô, você também tá me vendo bem? Tá bom o áudio? Tô. É porque eu acho que de repente vai melhorar um pouco em relação a outra conexão. Mas assim, você falou sobre a característica dos teus pacientes, maioria que sofrem relações abusivas, mas você tem pacientes também que estão com outros, vamos dizer, outros tipos de patologia, como depressão, né? Eu cheguei a falar um pouco com você que eu tenho um trabalho no teatro que aborda esse tema. Como é que tem sido essa característica dos personagens, desculpa, personagens não, pacientes que você tem, que todos nós somos um pouco personagens, né? que você atende dentro hoje do teu, vamos dizer, da tua carteira de pacientes. Sim, bom, eu acho que o que é mais fácil dizer o que são os casos que eu não atendo, que são crianças, mas de adolescentes até idosos eu atendo. E eu acho muito complicado a gente categorizar, né, Marcos? Porque a gente tem uma gama de demandas e uma singularidade muito grande. Então, é complicado eu dizer, eu trouxe a questão da relação abusiva porque eu também faço alguns trabalhos em outras instituições, já fui em algumas instituições. Até quero trazer aqui uma experiência que eu tive muito dolorosa enquanto mulher. Eu fiz uma vivência em uma multinacional aqui e era para falar sobre violência doméstica. E eu levei um panfleto com todos os tipos de violência que uma mulher pode sofrer, né? Patrimonial, sexual, moral. E eu li todas elas, cada uma tinha o seu panfleto. E eu falei, e aí, gente, qual dessas vocês já sofreram? Em coro, 100 mulheres me responderam que todas daquelas. E aquilo doeu muito, né? Ouvi, e foi uma vivência muito significativa das mulheres se acolhendo, enfim. Eu sinalizei sobre relação abusiva, porque isso também é muito recorrente no consultório. Você sinalizou a depressão, né? Que você tem também todo um trabalho relacionado a isso. Em relação à depressão, eu gosto muito de sinalizar que a gente tem, lógico, um referencial, né? Trazendo como uma doença que precisa ser cuidado. Esse diagnóstico que dá parâmetros para que a gente cuide de uma maneira adequada do nosso paciente. Mas é muito importante que a gente não retire a singularidade dele. O que eu quero dizer com isso? A maneira como eu experimento a minha depressão não é a mesma que a sua. Porque nós somos pessoas singulares, com vivências muito singulares. Então, eu gosto muito de não me apegar ao diagnóstico. Às vezes o paciente vem com uma lista, né? Que parece que ele está todinho definido. A existência dele se define a todos aqueles diagnósticos que ele me trouxe pronto. E aí eu desloco mais uma vez ele desse lugar e eu pergunto, tá, mas como você se sente? Eu quero entender como é viver essa tristeza. Como que é se sentir nessa pele? E isso, a gente abre a possibilidade do outro ser independente daquele diagnóstico que traz algo tão rígido e tão regrado. Esse é um dos exemplos, né? Enfim, questões do corpo, como eu te disse, distúrbios alimentares. São muitas as demandas de formas mais variáveis e manifestações muito singulares, né? Que a gente tem no consultório. Hoje eu vi você falando no vídeo que você postou, na sua participação na TV aí em Ribeirão Preto, sobre a questão da relação abusiva com crianças, né? O abuso sexual infantil, sim. Exatamente. E aí você, enfim, trouxe uma referência. Acho que é legal, de repente, a gente poder falar um pouco sobre isso, sobre alguns traços de comportamentos importantes dos pais observarem nas crianças, né? Enfim, porque muitas vezes podem estar sofrendo algum tipo de bullying, seria a palavra, né? Ou, muitas vezes até de uma forma distanciada, né? Pela internet. Hoje, a maioria das crianças estão conectadas com a internet, né? A gente sabe que existem muitas pessoas mal intencionadas usando a rede, muitos pedófilos
né, tratando ali de assuntos que às vezes são complicados. Vamos falar um pouquinho também sobre isso, sobre essas Sim. pessoas que podem ter um olhar um pouquinho mais atento para os seus filhos e para as suas crianças, principalmente nesse momento de reclusão e nesse momento onde as crianças estão muito na internet, estão muito em contato com essa ferramenta. Muito importante isso, Marcos. Hoje, além, né, de ser o dia da luta antimanicomial, a gente também tem um dia, hoje é o dia da visibilidade, do combate ao abuso sexual e à exploração sexual infantil e de adolescentes. É muito importante a gente sinalizar que o abuso sexual é muito mais recorrente do que a gente imagina. E é um fator muito determinante os adultos darem essa proteção para as crianças que às vezes estão em vulnerabilidade social. Principalmente em vulnerabilidade, no sentido de que o abusador, por vezes, está próximo à criança. Às vezes a gente fala assim, ele é um monstro, né? Ele faz isso. Só que às vezes para a criança, esse abusador é uma figura de referência. Aliás, esse é o meio que esse abusador encontra de fazer o que ele quer. É se aproximando dessa criança, tendo um vínculo psicológico com ela, de afeto, de confiança. E aí depois ele recorre à chantagem. Se ela contar para o papai e para a mamãe, ou se ela contar para a tia, alguém da família vai morrer, ou alguma coisa vai acontecer com ela. E a criança, a gente tem que entender que ela não tem maturidade, né, para compreender o grau que isso é. Ela se sente culpada e ela não consegue recorrer às pessoas para contar. Então é muito importante que a gente fique atento aos sinais que essa criança dá, as suas mudanças de comportamento. Às vezes essa criança começa a se isolar, ela começa a ficar muito irritada, muito sem paciência, ela tem medos repentinos, então ela não quer mais dormir sozinha, não quer mais dormir no escuro, ela evita, às vezes, de ter contato com algumas pessoas. Um fator muito importante é começar a perceber se algum parente próximo a essa criança, ele está criando situações para ficar sozinho com essa criança, seja pai, padrinho ou algum amigo próximo, porque isso talvez essa pessoa esteja mal intencionada, como você disse. E a questão da internet, né, principalmente hoje no isolamento, os pais precisam ter o computador da criança no espaço de circulação, que é visto por onde essa criança navega. Porque a gente sabe que há muitos crimes, né, sexuais virtuais contra crianças. Então não é uma vigilância, mas é abrir um espaço de conversa, um espaço de diálogo, acolha seu filho, acolha aquela criança, não ache que é bobeira o que ela está falando, fantasia. Ouça, porque ela pode se sentir protegida para te contar que por vezes ela está sofrendo abuso. E educação sexual, Marcos? Acho que a gente precisa desmistificar nessa era, né, tão conservadora que a gente está. Educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. É ensinar a criança sobre o seu corpo, sobre o cuidado. Entender que nem a pessoa mais querida pode tocar ela. Então, hoje é um dia muito importante também em relação a isso. E a gente ter esse cuidado é primordial com as nossas crianças, ainda mais em época de isolamento, que elas podem estar tão vulneráveis com essas pessoas mal intencionadas, né? Com certeza, muito importante ter atenção a esse tipo de situação. E agora, Dari, queria que você falasse um pouquinho do projeto que é um projeto que eu sei que é um xodó para você, que é o Dona Terapia, né? Que inclusive você está acessando o nosso bate-papo aqui pelo perfil do Dona Terapia, que é um projeto que você desenvolve aí em Ribeirão Preto, com entrada na mídia e desenvolvendo um trabalho de consultoria psicológica, né, para a sociedade, para a população. Fala um pouquinho sobre isso, como surgiu e como hoje você atua aí em Ribeirão com esse projeto, que é um projeto basicamente de comunicação pública, né, através de seus canais de comunicação e através da imprensa em geral. Exatamente. Realmente, Dona Terapia é um filho gestado não só por mim, mas também a Thaís Ferreira, que é psicóloga comigo aqui em Ribeirão Preto. Nossa união começou lá na faculdade e a gente resolveu se unir e criar o Dona Terapia. O nome é para ser algo mais próximo às pessoas, mas também traz todo o embasamento de quem a gente quer ser como psicóloga, que é tornar as pessoas donas da própria existência. Então, o Dona Terapia vem dessa ideia de construir um espaço de autonomia para as pessoas que recorrem a nós. E o Dona Terapia foi crescendo, assim como um filho, vai tomando novas roupas, e a gente ganhou espaço na mídia, principalmente aqui local. Então, a gente compartilha da ideia de que a psicologia tem um papel social muito importante de difundir conhecimentos relacionados à área.
Então, para mim, não há, o meu consultório não se resume às 4 paredes, mas eu gosto que reverbere para que as pessoas tenham acesso à informação de uma maneira leve, descomplicada, palpável. Nada adianta eu ter conhecimento para mim se isso não chega até o outro e não desperta para entender que ele também pode, né, se cuidar da sua saúde mental, entender que não é mimimi a gente chorar, a gente se entristecer, mas que isso faz parte da vida. E se conhecer é um processo doloroso, porém riquíssimo e importante. Então, Dona Terapia tomou espaço aqui na mídia. A gente participa de vários programas, a gente escreve para notas em jornais. Tem um quadro semanal em uma emissora aqui da região também, em que a gente fala de diversos temas relacionados à psicologia. Faço algumas intersecções com alguns profissionais. E, enfim, é meu xodó realmente. E é um filho que cada vez mais cresce e vai tomando novas formas. É muito legal, e assim, porque você tem uma linguagem tão bacana. Aqueles que não conhecem, entrem depois no perfil Dona Terapia para vocês verem um pouco dos vídeos que a Dari coloca, também no perfil dela, a @Dariele Castellucci, que é muito legal, porque ela traz uma linguagem de, então, gente, o negócio é o seguinte, você está achando que a situação está legal, não sei o quê, esse papo é para você, donos e donas e tal, tem um lance bacana que quebra essa dureza, às vezes, do diálogo para tocar em assuntos meio delicados e tal. Eu acredito que as pessoas conseguem assistir pela internet. Qual é a emissora que você tem nos quadros? É a TV Clube Band, aqui de Ribeirão Preto, e eu estou inserida num quadro do programa Orlando Pessotti, que é vereador aqui na cidade, até vou mandar um abraço para ele, que começou de uma entrevista para o programa, assim como eu dou para alguns outros vereadores, e ele gostou e se tornou um quadro semanal. E aí eu tenho esse espaço, essa liberdade para tratar de qualquer tema, que seja, logicamente, muito viável e possível, né? Numa urgência, assim, a gente vai escolhendo os temas para serem cuidados no programa. E é isso, eu costumo brincar, né, Marcos? Eu sou psicoblogueira. Meus amigos costumam me chamar de psicoblogueira. Porque eu gosto de trazer essa linguagem da internet para aproximar e falar de coisa séria, mas sem aquela rigidez. Então, começar pelo nome, Dona Terapia, esse meu posicionamento nos vídeos, é justamente para as pessoas entenderem que eu não estou lá naquele patamar alto, tão distante, que ninguém acessa. Porque às vezes tem um pouco desse risco do psicólogo assumir uma posição de dona da verdade que não lhe compete e as pessoas não se aproximam. E o objetivo não é esse, é muito pelo contrário. É que as pessoas estejam cada vez mais próximas e se cuidem, se sentem possíveis de ser quem elas são junto conosco na psicologia, né? Que lindo, Dari. Eu fico muito feliz que eu vi os teus vídeos e fiquei muito motivada assim, com a linguagem. As pessoas estão falando aqui, mandando um forte abraço. Abri um pouquinho aqui, porque eu acho que é legal que depois elas sobem. Para a Dona Terapia. São Bruno Correia, direto do Rio Grande do Sul. Olha que legal. Bruno, um abraço. Bruno e assim, vamos... Oi, você conhece o Bruno? O Bruno é bombeiro e eu tive contato porque eu desenvolvi um trabalho também com o Major Diógenes Munhoz, que ele é comandante da Escola Superior de Bombeiros de São Paulo. E ele tem um livro ótimo de abordagem técnicas em tentativas de suicídio. E a gente fez um trabalho muito legal falando de saúde mental, principalmente para os bombeiros. E foi um trabalho belíssimo que a gente fez agora em janeiro, de uma série de 6 vídeos que a gente vai postando nas minhas redes do Dona Terapia e na dele, fazendo essa intersecção. Áreas tão incomuns, mas tem tanta coisa para compartilhar, né? Que são os bombeiros e nós, psicólogos. Legal que você está tocando nesse tema. Fala um pouquinho, como é que você percebeu esse universo desses profissionais, que são profissionais de necessidades imediatas, essenciais, os bombeiros, diante da situação toda que eles vivem no dia a dia? Como é que é a condição emocional e psicológica deles hoje, pela percepção que você teve? Você quer falar um pouco sobre isso? Porque eu vinha conversando com alguns amigos que são profissionais de saúde, estão na linha de frente, né, vivendo essa questão da pandemia, e muitos deles estão com muitas dificuldades emocionais e psicológicas para lidar com tudo isso que está acontecendo. Quer falar um pouco dessa sua experiência com essa categoria, que são os bombeiros, que estão continuando trabalhando aí, estão na linha de frente também, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, Dari. Sim, quando eu conversei com o Major Diógenes Munhoz, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro dele foi justamente ele relatar sobre a rotina dos bombeiros, né? Que elas são interrompidas, aliás, não há rotina.
Eles estão, de repente, eles têm uma urgência e tem que sair numa adrenalina mil. E aí eu fiquei pensando que às vezes esse estereótipo do herói, ele traz um peso muito grande para o outro não chorar e não desmoronar. Então, quem salva todo mundo. Eu até usei esse trocadilho no vídeo que eu fiz com ele, porque não adianta a gente querer salvar o outro sem que a gente se salve primeiro. Quando eu me refiro a salvamento, eu estou falando sobre a nossa questão emocional, né? Essa coisa de que bombeiro não sente, de que é o herói, é invencível, isso é muito bonito, é louvável, nós somos muito gratos ao trabalho deles, mas eu me preocupo com essa condição que os tornam invioláveis pelas dores da vida. E a gente sabe que ser humano pressupõe que a gente se entristece, que a gente chora, que a gente compadece, que a gente tem dores na vida. Então, eu me preocupei muito em cuidar da necessidade que esses profissionais têm de se cuidar, porque eu só posso oferecer um cuidado para o outro se eu também me cuido. Então, tem um espaço de terapia, um espaço para lidar com essa rotina agitada que pode ser interceptada a qualquer momento por uma chamada, né? A ideia de que talvez uma operação foi frustrada, de que ali ele fez o melhor, ele esteve inteiro para cuidar, principalmente na situação de suicídio, né? Que é algo, imagina, numa situação que ele relata em vários momentos no livro, de tentativa ali de suicídio, a pessoa tem que negociar, vou usar essa palavra não muito certa, mas conversar com a pessoa e acolher ela naquela dor. Então, é muito necessário que esses profissionais também se cuidem, né? Entender que esse herói também é uma pessoa, que essa pessoa sangra, que essa pessoa chora, e ela precisa se cuidar. Assim como nós psicólogos, né, gente? É importante entender que nós, para oferecermos o cuidado para o outro, a gente também tem que se cuidar, tem que fazer terapia, ter o nosso espaço de lidar com as nossas dores da vida, senão eu não posso ofertar um espaço singular para o outro se eu também não me cuido, né? Perfeito, e você tocou aí nos seus colegas, nas suas colegas de profissão. Tem vários aqui, psicólogos, nos acompanhando. Sim. E acredito que vocês são profissionais hoje que estão muito solicitadas, né? Porque o atendimento pode e deve continuar online, principalmente Sim. diante dessa situação toda que nós estamos vivendo. Como é que está sendo para você essa questão do atendimento online? Você quer deixar um recado para as suas amigas, seus colegas em relação a essa demanda que provavelmente está um pouquinho mais pesada e até com, de repente, casos um pouquinho mais delicados? Fala um pouquinho para a gente como está sendo para você e deixa aí também uma reflexão para aqueles que estão nos assistindo, que eu acho que é bacana. Quero mandar um beijo para todas as colegas e professores que eu vi que estão aqui, mestres, pessoas que são referências na minha trajetória, que estão aqui acompanhando. Um grande beijo, né, para todos vocês. E eu falo aqui em nome de todo mundo, principalmente hoje, que é um dia tão simbólico para nós. E tem sido realmente desafiador, Marcos, porque, bom, primeiro sinalizar para as pessoas que o atendimento online é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2018, então nós temos licença para fazer os atendimentos online, tem todas as regras, né, para serem seguidas, e os profissionais são cadastrados em uma plataforma que deixam, né, autorizam que os profissionais de saúde mental, nós psicólogos, possamos fazer os atendimentos online. E eu acho que o cenário que a gente está vivendo, até um ponto que eu quero sinalizar do nosso tema de hoje, que a arte está salvando a gente, né? A arte tem sido um recurso valiosíssimo para a gente lidar com tudo que está acontecendo no mundo, que não tem prescritivos, não tem histórico recente de como lidar com tudo que a gente está vivendo. Um cenário tão volátil que a gente está, exige de nós muita plasticidade, possibilidade de ser flexível, e a arte traz isso para nós. Então, fazer os atendimentos online tem sido muito importante, até como uma conexão humana, né? Os meus pacientes também me nutrem, né? Esse contato. E saber que é um momento tão importante das pessoas cuidarem da sua saúde mental, principalmente que nós não somos estimulados a cuidar da nossa solidão. Esse é um ponto importante. A gente sempre vê a solidão como um solo muito árido, de desamparo muito grande da nossa existência. E muitos estão sendo convocados para essa solidão e entram em desespero. E agora? Sou eu comigo mesmo, né? Ao invés de ser uma boa companhia, acaba sendo um desespero. Então, cuidar para acolher, que a solidão pode se transformar em solitude, a oportunidade da gente estar com a gente mesmo.
essa oportunidade de ver os nossos potenciais e se descolar e entender quem sou eu. E aí eu acho que eu gosto muito de um poema da Clarice Lispector, que chama Se Eu Fosse Eu. Eu vou ler só um pedacinho dele. Se eu fosse Claro. eu, parece representar o nosso perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. Então eu acho que apesar de tudo estar sendo tão caótico, o que a gente está vivendo nesse isolamento social tem sido uma oportunidade riquíssima para a gente se conhecer e passar a ser a gente. Porque às vezes a gente está tão diluído na manada, no ser como todo mundo, que a gente não é nós. Então é a pergunta aqui para quem está acompanhando a gente: se você fosse você, né? Como seria? Se render ao que realmente você sente, ao que você pensa. Então, essas são as riquezas que os atendimentos têm me dado. A possibilidade de olhar as sombras dos outros e cuidar de uma maneira muito zelosa e singular. Legal. E você tem sentido que as pessoas estão um pouquinho mais fragilizadas pelo aspecto, vamos dizer, de estarem realmente sem poderem estar tendo os contatos presenciais, né? As pessoas, porque mesmo antes do início da pandemia, enfim, a gente já vinha percebendo que o desajuste emocional e psicológico era muito forte. E como é que as pessoas estão respondendo a essa condição inédita na história da humanidade, que é de estarmos reclusos e distanciados fisicamente de todos, né? Inclusive de familiares, né? A não ser aquelas pessoas que já têm uma vida em comum. Como é que está sendo essa resposta para você? Eu percebo várias coisas, né, Marcos? Eu sinalizei essa questão da solidão, que é algo muito latente, de se ver sozinho consigo mesmo. É natural que as pessoas sintam medo, né? Mas isso, às vezes, eu vejo uma patologização do medo. Ah, eu já tô com fobia, eu tô desesperada. Enquanto, na verdade, é natural que nesse momento a gente sinta medo até como meio de sobreviver. Se eu não tenho medo do que está acontecendo, eu não vou aderir aos protocolos de higiene, eu não vou aderir ao isolamento social, porque eu vou me sentir muito onipotente e achar que o coronavírus não vai me pegar e não vai fazer nada comigo. O medo é um sentimento natural da vida. É claro que, resguardadas as devidas proporções, ele faz parte do que a gente está vivendo. Mas se você percebe que ele está te paralisando, não está deixando você fazer nada, te incapacitando, é importante que você busque ajuda psicológica, que você tenha um espaço para cuidar desse medo exacerbado. As pessoas estão muito ansiosas, né, com essa expectativa do que está por vir sem a gente saber. Um dos marcos desse cenário que a gente está vivendo é a incerteza do futuro. E a gente vive pensando no daqui a pouco, né? A gente está aqui já pensando o que vai fazer depois, e de repente a gente põe o pé no freio e a gente tem que viver exatamente o momento do agora, ser inteiro agora. E isso causa muita ansiedade nas pessoas. E se não vai dar tempo, eu não vou poder fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, não vai abrir. Essa ansiedade, por vezes, recai também na relação das pessoas com a comida. Então, eu tenho visto muitas coisas gordofóbicas pela internet. Falei sobre isso no Dona Terapia, que as pessoas vão engordar toneladas porque estão atribuindo ao seu comportamento compulsivo a uma coisa de pessoa gorda. Então, essa ansiedade recai sobre, muitas vezes, a maneira como a pessoa lida com a alimentação, de comer em desmedida, justamente para se nutrir dessa falta, né? Dessa falta de futuro, muitas vezes. Esses são pontos muito relevantes que eu tenho percebido, né? Em relação à quarentena. Muitas pessoas estão sozinhas e, por um outro lado, a gente também tem uma intensificação das relações íntimas, o que também tem sido um problema. Eu acho que é importante a gente sinalizar que quem divide casa com o marido, a esposa ou os filhos estão beirando a loucura, entre aspas, a minha fala. Mas essa intensificação da relação íntima pode ser, muitas vezes, algo muito complicado. Os problemas antecedentes tomaram uma proporção imensa. E aí esse convívio começa a ficar desgastado, porque há essa dificuldade de separar o que é meu e o que é do outro. Aí eu deposito todas as minhas expectativas de ficar bem no outro, e aí vira aquele caos dentro de casa, né? Acho que é importante a gente sinalizar isso também. Olha, mas que curioso você está falando, né? Porque como explicar esse fenômeno humanamente? Porque as pessoas que escolhem dividir uma vida, né, formar uma família, caminhar juntas, como elas têm dificuldade de lidar com o convívio continuado?
Será que as Sim. relações só podem se estabelecer de uma forma minimamente saudável se for com distanciamento, se for aquele tal negócio, cada um sai para trabalhar 8 da manhã, volta às 6 da tarde, aí ficam juntos ali algumas horas, dormem e assim passam a semana inteira, só tendo convívio continuado no final de semana, no feriado. É curioso pensar sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso. É importante a gente começar a pensar, né, Marcos, que as pessoas têm essa ideia de um amor romântico, que eu sou uma extensão do outro. Aquela ideia de que a gente é uma pessoa só, metade da laranja. E isso traz um problemão para a relação. Porque quando o outro tá junto dentro de casa 24 horas, literalmente como a gente está, a gente começa a ver que são duas pessoas inteiras. Duas pessoas inteiras, com vontades diferentes, com jeitos de ser diferente. Isso não foi acordado anteriormente. E as pessoas querem criar aquela coisa simbiótica de todo mundo junto fazendo uma coisa só, e não pode, a gente tem que ter a nossa singularidade. Então, ter espaços para que você tenha o seu projeto de vida. Eu costumo brincar que um relacionamento saudável é um movimento pendular que a gente faz. De um lado, a gente constrói um projeto de vida a dois, coisas em comuns entre nós. E do outro lado, a gente constrói o nosso projeto de vida individual. Aquilo que só depende de você. Sua carreira, seus hobbies, o seu gosto, o seu lugar no mundo. E aí a gente vai cruzando isso com o outro. E talvez as pessoas não tenham muita clareza disso. Esse sentimento de posse, você é meu, você é minha. Essa coisa começa a trazer um certo borrão. E aí, quando tá todo mundo junto na mesma casa, pensar num cenário tão inóspito que a gente está, com muitas incertezas, a gente deposita no outro a responsabilidade da nossa existência. Então, assim, eu não tô bem, eu vou brigar com você porque a toalha tá fora do lugar. Não tô legitimando a toalha fora do lugar. Mas é que a gente começa a usar o ambiente como uma maneira de tentar se organizar internamente. E a gente esquece que essa responsabilidade é individual. A responsabilidade de estar bem e lidar com as minhas frustrações é minha. E a sua é sua. E aí a gente precisa entrar num acordo de que o outro não é responsável por esse bem-estar. Esse é o grande desafio. Por isso que a quarentena pode ser uma oportunidade dos casais se conectarem de uma maneira que transcende isso. A gente se conectar pela fragilidade, acolher o outro nas suas limitações, entender que o outro não é o ideal de pessoa que você esperava, mas ele é uma pessoa real. E aí a gente vai se conectando na possibilidade do outro, e não nas nossas irreais expectativas. E isso é uma arte, já que nós estamos falando aqui da arte na psicoterapia, isso é uma arte, né? Acolher e entender os espaços, entender as limitações, entender as angústias. Recentemente eu estava conversando com um amigo, ele estava falando um pouco da relação íntima dele, né? E a namorada, né? Que eles vivem juntos e tal, muito angustiada com tudo. Eu falei, irmão, você tem que ter paciência, né? Você tem que exercitar, já que você está numa condição um pouco mais tranquila em relação a tudo isso, enxergando de uma forma mais serena, de uma forma mais clara, e ela não está, você tem que entender de que forma você pode entrar aí para poder trazer isso para ela. Porque não adianta você querer confrontar e questionar, porque são questões que dizem respeito à formação dela enquanto ser humano, né? Enquanto toda a trajetória que ela viveu, que muitas vezes você não conhece. É tão delicado, né? O ser humano é tão delicado, ele é um labirinto tão desconhecido. Por isso que a psicologia é fascinante, né? Exatamente, a arte também, né? Sim. É realmente uma arte isso. Mais do que tudo, acho que a gente está falando de singularidade. Nós todos estamos inseridos nesse contexto, mas cada um experimenta da sua maneira, a partir do seu lugar, do seu ponto de vista, das suas experiências anteriores. Então, é nisso que eu falo sobre a gente se dar conta que são duas pessoas diferentes, que estão experimentando de uma maneira muito diferente esse cenário. E aí é que a gente vai ter esse desafio da convivência, de acolher o outro, de compartilhar esse ambiente 24 horas por dia, né? O que já deveria ser uma experiência anterior, né? De se conhecer, mas tudo bem. Acho que tá valendo a oportunidade da gente lançar esse olhar para a gente mesmo, né? Sim, sim. E assim, é uma outra coisa que eu tenho conversado e tocado nesse ponto quando falo com profissionais da área de saúde, já tive algumas outras psicólogas aqui. De que forma você enxerga humanamente o movimento que nós estamos vivendo e de que maneira você acredita que nós vamos sair dele? Sim. Eu acredito que é muito inesperado a maneira como a gente vai sair enquanto sociedade.
E individualmente, eu acho que é impossível a gente dimensionar, porque cada um vai ter a sua experiência disso. Uns podem sair até pior, revoltados do que viveu, e outros talvez possam transcender essa situação. Enfim, são muitas as possibilidades, então não quero ser determinista. Mas uma das coisas que eu posso sentir que a gente foi convocado é para pensar no coletivo. Não adianta eu ter todos os álcool em gel na minha casa, todas as máscaras, se o meu vizinho não tem, ele vai se infectar e vai me infectar. Então, ou a gente vai repensar as formas de se conectar, ou então a gente vai entender que o individualismo não vai nos ajudar a sair desse cenário. Esse é um dos pontos que eu tenho percebido, viu, Marcos? É convocar a gente para pensar mais no coletivo, a sair um pouco dessa situação. E voltando também à questão da arte, eu acho que a arte, mais do que também nos movimentar com a vida, ela também nos ajuda a lidar com o sofrimento e com a morte. Esse é um ponto que mudou muito com o coronavírus, né? A gente teve uma mudança grande da maneira como a gente lida com a morte. Primeiro que esse é um medo que nos sonda a todo instante, né? De ser infectado ou infectar quem a gente ama e ter a perda dessa pessoa. E os rituais de morte também que foram suspensos. Ou seja, a gente não pode mais velar as pessoas queridas. Eu não posso mais estar com ela no último adeus. Então, isso nos convoca também, profissionais da saúde, a esse desafio. Como que a gente vai fazer agora para cuidar, né, desse cenário? E a arte, com certeza, é um recurso valiosíssimo para nos ajudar a ressignificar essa relação com a morte. Como que eu posso dar esse desfecho se eu não estava lá no último adeus com a pessoa que eu amo? Isso é muito forte, né? É mexer em toda uma cultura. A gente não tem mais os rituais de despedida e a gente vai ter que substituí-los. Sejam por encontros online, sejam através das crenças, fazerem orações, né? A arte também como um recurso de tentar significar essa perda e cuidar dos enlutados. Então, assim, acho que a gente vai por várias direções de mudanças que a gente tem, que talvez por meio da dor a gente possa sair de uma maneira mais que transcende essa situação imediata. Acho que também a gente pode lançar um olhar otimista de que vai nos fazer melhores, repensar sobre a vida. Os mesmos não sairemos, como entramos. Isso é uma certeza. Agora, como será, parte muito da disponibilidade interna de cada um, né? Olha, eu estou adorando você estar dizendo isso, porque você é a primeira psicóloga, uma jovem psicóloga, que está afirmando com otimismo que nós vamos sair melhores dessa história, porque os outros psicólogos que eu conversei, inclusive a doutora Ana Maria Feijó, que é nossa mestra, ela disse, não, eu não acredito que o ser humano vai se transformar significativamente. Eu falei, eu torço para que seja diferente e eu tenho esperança disso. Ela falou, Marcos, eu tomara que você esteja certo e eu esteja errada. Mas eu falei, enfim, é legal, a gente precisa ter otimismo mesmo, a gente precisa acreditar que tudo isso que a gente está fazendo é um processo de autoconhecimento e de descobertas que vem para nos tornarem melhores, sim. Né? Você tocou na arte, é importante a gente pensar que a arte não é só a manifestação artística convencional, né? Tem vários amigos, colegas desenvolvendo conteúdos teatrais, né? Através da cena, músicos, realizando, né? Compartilhamento de conteúdos musicais, mas a comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui é uma expressão artística. Né? Tem muitas pessoas abrindo canais de comunicação, e você falou sobre a arte de se conectar com as pessoas, principalmente nesse momento difícil, né? Às vezes quando você não pode ter a condição presencial, a comunicação é uma arte. Né? É importante a gente não ficar desatento em relação a isso. Sem dúvidas, as mais diversas expressões artísticas, né, que a gente pode ter nesse momento, que também nos ajudam a lidar com tudo que está acontecendo, para além de entreter apenas, mas fazer a gente repensar sobre a vida, né? Como eu disse, nós temos muitas possibilidades de ser depois disso tudo, né? Eu quero acreditar que muitos possam ter tido essa oportunidade do autoconhecimento, de se perceber, de entrar, fazer aquele movimento de olhar para dentro e perceber, e se eu fosse eu, como a Clarice nos diz, né? E sair com um pouco mais de autenticidade. Mas a arte, sem dúvida, é um marco importantíssimo, né? Até retomando o que eu falei anteriormente, do dia hoje, 18 de maio, que a gente é um dia de resistência, de luta para nós, da área da saúde, do dia da luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica que extingue os manicômios no Brasil, né? O objetivo que os cuidados das pessoas com questões mentais sejam na comunidade, inseridas e atento ao seu direito de cidadão, de ser cuidado
mesmo com a sua família, com a sua comunidade, não ser excluído como uma pessoa desajustada. A gente revê a loucura, né? Tira todo esse estereótipo pesado, pejorativo, de algo desviante, fora do normal. E nós tivemos um exemplo histórico, Nice da Silveira, foi uma psiquiatra pioneira que rompeu com isso, e tem até o Museu da Imagem do Inconsciente no Rio de Janeiro. E ela acessou esses pacientes esquizofrênicos e trouxe, através da arte, essa possibilidade de conexão, né? Arthur Bispo do Rosário, que foi uma pessoa tida como louco, mais de 50 anos institucionalizado, em condições subhumanas, e tem um legado maravilhoso, né? Ele tinha delírios, era esquizofrênico, mas era tido como louco. Que loucura que é essa? Então a gente precisa questionar o quanto a arte é um recurso da gente olhar a vida por uma outra lente, que perpassa por essa loucura, que não é catalogada, que não é aquela coisa rígida e normativa que a gente vê, né? Você falou que tinha separado algumas coisas da Nise, do Arthur Bispo do Rosário. Você tem aí alguma coisa, alguma surpresa pra gente, é isso? Na verdade, eu queria falar sobre eles, porque eu fiquei pensando muito sobre isso, que a gente foi muito presenteado com o dia de hoje para falar sobre arte, né? Psicoterapia, que na verdade a gente está falando de arte e tudo, e psicologia. E aí eu falei, poxa, dia 18, dia da luta antimanicomial, e a arte foi o recurso da gente, e é o recurso de resistência para a gente acabar com essa ideia de que loucura tem esse olhar pejorativo, tem que ser marginalizada, excluída, né? E aí me veio para falar um pouco da Anice da Silveira, que ela fala que gente curada demais é chata, né? E ela tem razão, né? Ela tem Claro. muita razão. E dentro da obra, né, do Bispo do Rosário, o manto dele da apresentação, eu sempre esqueço a palavra, o manto da apresentação, né? Como pode dizer que essa pessoa é louca, sendo que esse manto tem por fora as frases relacionadas à vida dele e dentro os nomes das pessoas queridas ao longo da vida dele, né? E ele fala que é esse manto que ele ia se apresentar no juízo final. Então, o que a gente leva? É isso, as pessoas que fizeram sentido, o nosso universo. Então, ver essa possibilidade da loucura como também uma possibilidade de arte, cuidar com a humanidade, tirar, eu acho que isso recorre também à prática hoje no consultório, da gente retirar esses diagnósticos que rotulam e deixam as pessoas tão dentro de caixinhas. Então, aquele ali é o depressivo. Aquela ali, ela tem ansiedade. Nossa, tudo ela fica ansiosa. Às vezes eu vejo as pessoas falando com desdém, né? Aquela outra já tentou se matar. E assim, é uma desumanidade da gente não entender o que isso significa. O outro não se resume ao diagnóstico dele, né? Aquela é uma pessoa que experimenta, dentro da sua singularidade, aquelas manifestações. Então, esse é um dia para a gente começar a repensar também na nossa prática, de retirar esses rótulos e cuidar do outro com essa leveza, no sentido de resgatar a humanidade mesmo. Sim, normalmente o artista, né? Você citou duas grandes referências, é tido como louco, mas mais um louco que incomoda, né? Porque fala a verdade, porque toca nas questões delicadas que muitas vezes as pessoas querem esconder, querem deixar, né, debaixo do tapete. É uma forma também da sociedade se defender. Eu digo isso porque a gente sente muito na pele, né? O artista que se manifesta, que se coloca, ele é muito atacado, porque é tido como louco, né? É muito fácil rotular e dar aquele carimbo ali para poder desqualificar um questionamento, né? Uma reflexão, uma proposta de transformação, até de investigação humana mesmo. É muito legal, muito feliz, né? Quando a gente marcou esse dia de hoje, a gente não tinha ideia de que seria. Eu pelo menos, não tinha essa percepção, né, de um dia emblemático. E que bom que a gente está aqui podendo falar sobre psicoterapia, sobre arte e sobre essa fusão tão rica. Eu queria aproveitar que nós estamos falando, nós temos ainda uns 10 minutinhos aqui. Tem muitas pessoas que estão aqui assistindo que eu tenho certeza que estão querendo muito uma palavra de afago, um abraço, um carinho. E você, tão generosa, tão dócil, tão doce, queria que você trouxesse um pouco, como profissional da área de saúde, que cuida de cabeças, né, e de corações, né? Queria que você trouxesse um pouquinho de uma mensagem para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam ficar um pouquinho mais
acolhidas e tranquilas diante desse momento que a gente está vivendo. Sim. Um ponto que eu não toquei, Marcos, que eu acho muito importante a gente falar, isso vem aqui nesse fechamento, é perceber que às vezes na internet, é claro que a internet tem sido um recurso valiosíssimo para a gente se manter conectado com as pessoas, ter essa interação humana, mas também às vezes nos torna refém de uma vida irreal. Às vezes a gente entra nas redes sociais, as pessoas malhando às 6 da manhã e comendo sempre muito regradinho, e fazendo todos os cursos online, pondo toda a leitura em dia, assistindo todas as séries e discutindo com os amigos. E aí você olha aquilo, você fala, meu Deus, eu não estou dando conta de fazer nada disso, eu não estou conseguindo levantar da cama hoje. Né? Eu estou sentindo o peso do mundo nas minhas costas, eu, não consigo, eu mal consigo fazer minha higiene pessoal, então eu estou muito errado. A gente se sente muito culpado por não ter essa produtividade que a gente vê na internet. As pessoas às vezes querem mostrar uma vida irreal, de felicidade, que tá tudo normal, a minha vida tá seguindo. Tô pegando os planos que eu tinha há muito tempo atrás, que agora eu tenho tempo e eu vou colocar em prática. E isso é extremamente desumano. Quero dizer que se você está se sentindo extremamente cansado, mesmo estando em repouso, não dando conta de fazer nada, percebeu que engordou, não deu conta de pôr a leitura em dia, tá tudo bem, gente. Eu quero dizer que a gente não tá no cenário normal, a gente não tá numa situação que dá pra gente ser good vibes o tempo inteiro. Vamos acolher as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas incertezas, porque é isso que dá para sentir. Acolha o que dá para sentir nesse momento. Isso é autoconhecimento. Não é a gente querer chegar num padrão irreal, mas a gente dá conta da nossa medida existencial, que não é o do amigo da internet, tá? Então, se ele está dando conta de fazer tudo isso, ótimo. Acolha muitas vezes o seu cansaço. Se você precisa descansar, descanse. Se permita a viver esse movimento. Não dá para a gente entrar nessa paranoia do corpo, nessa paranoia da produtividade, se a gente não tem condições emocionais e físicas nesse momento. Acolha a sua condição. Então, acho que a minha palavra é justamente, Marcos, para a gente se permitir acolher a nossa singularidade. O meu percurso não é o seu. E eu sei qual é a minha medida, quantos quilômetros eu dou conta de correr ou caminhar. Então, para cada um acolher a sua possibilidade do momento. Que lindo, Dari, porque é muito importante tudo isso que você está falando. A gente fica parando para pensar, em geral, as pessoas têm uma angústia muito grande em corresponder às expectativas que não são criadas por elas, são criadas por um contexto social, um padrão que muitas vezes não se sabe nem muito bem porquê, nem de onde veio. Aí está tudo certo, não está bem, está tudo certo, não está conseguindo produzir aquilo que se gostaria, aquilo que se desejava. Né? É acolher realmente, como essa palavra que vocês usam é tão precisa, é acolher realmente as suas questões e tudo certo. E amanhã é um outro dia, né? E amanhã a gente vai ressignificar uma série de coisas, entender uma série de outras coisas. Enfim, queria também abrir um pouquinho aqui para as pessoas agora, que alguém que quiser colocar aqui uma pergunta para a Dari, eu acho legal a gente... tem pessoas aqui falando, Dari, da síndrome de burnout, eu não sei se é isso, desculpa se eu estiver lendo errado, esgotamento total dos profissionais nas áreas de Sim. urgência e emergência. Quer falar um pouco sobre isso? Eu não conheço. Sim, o esgotamento psicológico, né, que os profissionais podem sofrer é uma das coisas que podem acontecer justamente pelo alto grau de tensão que essas pessoas vivem, o cenário que a gente vive. Então, é uma responsabilidade muito grande e, por vezes, essas pessoas não têm o reconhecimento merecido, não têm a infraestrutura necessária para desempenhar o seu trabalho, então a conta não fecha. E a pessoa vai ficando muito esgotada daquilo, porque ela tem uma pressão muito grande, ela tem que dar conta desse cenário que está vivendo, ela não se sente reconhecida, e no reconhecimento não é só em questão financeira, mas é ter o poder de participação, de decisão, ter os materiais de proteção. Então, assim, acho que nesse cenário que a gente está vivendo, isso fica maior ainda, né? Das pessoas não terem esses recursos e aí realmente elas adoecem, tem um esgotamento psicológico muito grande, né? Sim, sim. É tão delicado tudo isso e toda essa situação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais humor, menos dor, a Marta está falando, com certeza. O humor sempre é uma forma da gente assim, usar uma válvula de escape, né? Eu tenho feito algumas lives aqui, vou estar recebendo, inclusive, também amigas que são profissionais da área do humor também,
Que legal. Entendendo essa forma de olhar, né? Quer falar um pouco sobre essa coisa de olhar com um bom humor, mesmo para as questões mais difíceis que a gente esteja vivendo, rir um pouco de si mesmo? Isso está muito ligado a gente baixar as nossas expectativas e se acolher. Se a gente se acolhe na possibilidade de ser, a gente acha graça da gente mesmo. Tenta levar a vida com leveza, mas eu não quero trazer aquele estereótipo do bobão, né? Mas é assim, a possibilidade de se acolher e de olhar para si, nas minhas possibilidades, eu sou assim, e tentar trazer um contorno mais alegre para a vida mesmo. A gente buscar essa possibilidade do riso, de fazer piadas, do jogar o papo fora com os amigos, ainda que virtualmente nesse momento. Essa é uma coisa muito importante, viu, Marcos, a gente falar das pessoas manterem essa conexão. Ainda que virtualmente, nesses momentos de isolamento, estarem conectadas, ainda que virtualmente, fazendo chamadas de vídeo, conversando, compartilhando suas dores. E se tiverem sofrimento psicológico, buscarem ajudas. Como eu disse, nós psicólogos estamos fazendo atendimento online. Então, busque ajuda. Se está sendo muito difícil para você lidar com esse momento, não hesite em ter um espaço para cuidar disso. Perfeito. Perfeito. Isso é muito legal, porque tem várias pessoas já fazendo comemorações de aniversários pela internet, se organizam, se arrumam, cada um brindando nas suas casas. Eu acho que é muito legal, né? Vamos fazer os encontros entre amigos pela internet, entre os familiares, e tentar meio que ressignificar total a nossa forma de dialogar, porque é o que a gente tem para o momento, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco a gente sabe que as coisas vão voltar ao normal e vão mudar, mas a gente agora está lidando com isso. Tem a Érica me pediu para falar um pouquinho sobre a luta antimanicomial. Falar mais um pouquinho sobre. Sim, a luta antimanicomial é esse movimento na área da saúde, desde a década de 80. No final, a gente tem a regulamentação com a reforma psiquiátrica, que tem uma lei de 2001, que é essa ideia de distinguir o cuidado dos transtornos mentais com algo marginalizado. Os manicômios, né? Acho que, não sei se vocês já tiveram acesso, mas são tratamentos desumanos que as pessoas ficam ali isoladas como animais, muitas vezes recorriam a choques, porque a ideia é que eram aquelas pessoas desajustadas que tinham que ficar isoladas de uma sociedade normal, entre aspas. Então essas pessoas tinham que ser marginalizadas. A ideia é romper com isso, a gente trazer um contato humano, de que o cuidado de saúde mental, de todas as doenças mentais, podem ser feito na sociedade. Então, foram criados os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial, e toda essa rede do SUS, que também foi criada, para que seja um atendimento territorializado. Gente, está difícil falar a palavra. Em território. Territorializado, certo. Descentralizado, que as pessoas possam ser cuidadas na sua comunidade, próximo às famílias, que tenham o atendimento necessário, né? É importante a gente dizer que essa inserção, na verdade, a gente só está resguardando o direito dela como cidadã, de ser cuidada, receber ali, dentro da sua singularidade, os cuidados, mas entender que ela não tem que ficar marginalizada e excluída, mas que ela sim faz parte da sociedade e pode conviver. Perfeito, Dari, perfeito. Está uma delícia o nosso papo, nós já estamos chegando aqui no final, tem 2 minutos, passou 1 hora assim voando, e eu já quero Desde já eu quero te convidar para você voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo. Em junho, eu acho que vai ser montando aí a nova agenda. Quero você aqui de novo para a gente conversar. E já quero começar a me despedir de você com calma, com pesar, com o coração aqui apertado, que o papo está tão bom. Mas estou sendo muito honrado de ter você aqui comigo. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua generosidade, pela tua disponibilidade, pela tua doçura de estar aqui com a gente hoje, dividindo um pouquinho todos os seus pensamentos, reflexões e todo o seu olhar para a saúde mental e para a psicologia com a arte. Exatamente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada quando você me convidou, porque para mim essa é a possibilidade da gente reverberar, né? Esse olhar no mundo para as pessoas e despertar para esse autocuidado, para se perceber enquanto uma potência mesmo, ser dono da própria existência. Vou usar aqui o jargão da Dona Terapia, para não deixar de ser a psicoblogueira mesmo na despedida, mas eu acho que é esse o objetivo. E casou muito os nossos trabalhos, fiquei muito feliz, acho que o nosso papo com certeza terá muitos desdobramentos para cada pessoa. E estou à disposição, quando você quiser, para a gente fazer mais o segundo round de bate-papo. Obrigada mesmo, viu, pelo carinho, também por toda a sua abertura de ser, que é tão bonito de se ver e compartilhar. Obrigado, linda. É um prazer estar com você.